Hoje, o meu grande desafio é convencer você, que está me assistindo, a dar uma chance para os livros que eu vou indicar nesse vídeo. 3 razões para você ler essa obra. Tem muitos livros e eu não quero que esse vídeo fique muito longo, para não chatear vocês. Então, vamos começar. Vamos ver, gente. Vai ser um desafio. Eu gostaria, e quem puder, é claro, comente se eu conseguir ser convincente o suficiente, ok? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flores de Livro. O livro é Memórias da Casa dos Mortos, do Dostoiévski. Para quem já me acompanha um pouquinho mais aqui no canal, sabe que esse é um dos meus escritores favoritos e este livro hoje é o meu preferido. Então, é uma responsabilidade muito grande indicá-lo a vocês. Primeira razão para você ler o livro Memórias da Casa dos Mortos é que ele é baseado nas experiências do próprio Dostoiévski. Então, existe um valor aqui que é um valor histórico e é um valor literário, da gente saber um pouco sobre a vida desse escritor. É claro que a obra é escrita na forma de autoficção, então aqui a gente tem um personagem, nós temos um enredo, mas, na verdade, o personagem é apenas um microfone por onde o Dostoiévski ele vai expressar os seus sentimentos, as suas reflexões e as suas argumentações em relação à prisão e em relação ao que as pessoas passavam nessas prisões, nesses campos de trabalhos forçados na Sibéria, ok? Então, para mim, a primeira razão para você ler esse livro é saber um pouco sobre o tempo que o Dostoiévski passou e o que ele sentiu e o que ele experienciou quando ele esteve preso. A segunda razão para você ler esse livro é o fato de que a narrativa desse aqui é muito mais fluida e envolvente do que outras obras do Dostô. A gente sabe que o Dostoiévski ele tem aquela questão de ser um autor meio truncado, a narrativa dele não é limpa, não é fluida. Quem já leu Os Irmãos Karamazov, já leu O Idiota, já leu Crime e Castigo também até certo ponto, sabe que o Dostô ele tem uma narrativa um pouco às vezes complicada da gente se envolver completamente ali até certo ponto da escrita. Então há muitas reclamações em relação a isso. Ficam muitos elementos na borda que poderiam ser enxugados ali na narrativa do Dostoiévski. Mas isso não acontece em Memórias da Casa dos Mortos. Porque aqui nós temos, de fato, uma leitura em primeira pessoa e uma leitura mais emotiva, mais reflexiva, até mesmo filosófica, muito filosófica, mas sempre da forma da primeira pessoa. Então você é muito envolvido, muito absorvido ali pela narrativa, tá? E também não é um livro muito longo, o que pode ajudar você a ler. A terceira razão para você ler Memórias da Casa dos Mortos é que é um livro com temas muito bonitos e muito necessários, digamos assim, à nossa humanidade. Liberdade, né? Os temas são meio paradoxais, porque ao mesmo tempo que essa história se passa numa prisão, a liberdade é o tema desse livro. Assim como o livro fala de pessoas mortas, ou seja, pessoas que estão presas e não têm um futuro, ele também fala sobre vida e sobre a esperança que ainda existe no coração de alguém que está na prisão. É um livro sobre resiliência, sobre a resiliência da alma humana, aquilo a que nós nos acostumamos para continuar vivendo. Então, para mim, a terceira razão é que esse livro tem temas sensíveis e interessantes para nós discutirmos e aprendermos. Minha segunda indicação, A Sangue Frio, do Truman Capote. Um livro que muitas pessoas conhecem por ele narrar uma história terrível, né? A primeira razão para você ler A Sangue Frio é que ele também é baseado em fatos reais, ele também se trata de uma situação real que ocorreu nos Estados Unidos. Eu não me lembro agora, gente, a década, eu não sei se foi anos 40 ou 50. É uma história aterrorizante sobre uma família que foi assassinada e esses dois bandidos, né, esses dois criminosos que em um ato de total perda da humanidade, né, de total crueldade, ceifa a vida dessas pessoas, pessoas idôneas, pessoas íntegras, sal da terra,
estavam ali só vivendo a vida delas. Segunda razão para você ler esse livro é o fato de que ele inaugura um estilo literário, um gênero literário, um estilo narrativo, no qual a gente tem um encontro, uma comunhão entre jornalismo, que é uma descrição de fatos, denotativo, né? E também o conotativo, a parte da imaginação, a parte mais literária de uma narrativa construída de forma envolvente, de forma imaginativa, ok? E quem dá esse passo inicial, quem inaugura esse gênero literário, que é o jornalismo, o romance jornalístico, o famoso romance de não ficção. Ele não é ficção, mas ele é um romance, né? Então, nós temos aqui o Capote como o grande pioneiro desse estilo narrativo. E, para mim, essa é uma das razões para você ler o livro. Terceira razão para ler A Sangue Frio. Esse é um livro, gente, sobre o mal. Porque quando a gente lê livros de ficção que são sobre crimes e assassinatos e, enfim, é ficção. Mas quando você descobre que realmente dois homens que até ali não eram necessariamente animais, não eram necessariamente diabólicos, eram apenas pequenos criminosos, e esses dois homens, triste dizer que são homens, né? Há humanidade neles, eles entram nessa casa e desnecessariamente assassinam essas pessoas. O primeiro plano era roubar, mas por que eles mataram essa família? Existe um sentimento de rancor contra os outros, com quem tem e eu não tenho, e então tem aquele sentimento de rancor, tem aquele sentimento de querer tirar do outro aquilo que ele tem, enfim, de onde vem o mal dentro de nós? Eu acho que esse é um dos temas desse livro. Talvez a razão pela qual o Capote se sentiu atraído, interessado em contar essa história. E ele se meteu numas confusões aí na abordagem dele, ele cria uma certa empatia por um dos assassinos, mas, gente, para além dessas fofocas, o livro é simplesmente incrível pelos seus temas e também, como eu falei, pela própria narrativa. O Capote, ele tem uma escrita assombrosa. Então fica aqui a dica para vocês. Próxima indicação. Esse aqui já tem até resenha no canal, que é Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, grande, talvez um dos maiores escritores da literatura brasileira, da história da literatura brasileira, escritor de Vidas Secas, Angústia, São Bernardo, né? Ele também narrou a sua experiência na prisão, assim como Dostoiévski, só que aqui é contado de forma não ficcional mesmo, né? Ele é o personagem da história, ele de fato está confessando, ele está trazendo um testemunho da vida dele, desse período em que ele esteve preso pela acusação de comunismo, né, estar envolvido com comunismo no Brasil durante o governo Vargas. Então, a primeira razão para você ler esse livro aqui, é um livro só, tá, gente, que foi dividido em 2 volumes. A primeira razão para você ler esse livro é o fato de que ele realmente traz uma história real também, que passou-se em um período histórico do Brasil. Saber que isso aconteceu, saber que se fazia isso, gente, com as pessoas, e sem nenhuma prova de absolutamente nenhum crime, uma pessoa poderia ser presa, uma pessoa poderia perder a sua liberdade. Para qualquer brasileiro que se interesse pela sua existência enquanto cidadão, ou seja, parte de uma nação, é interessante esse tipo de leitura. Uma segunda razão para você ler Memórias do Cárcere é a sobrevivência em face do impossível. Imagina que hoje você é preso ou presa sem nenhuma razão, sem o Estado apresentar nenhum tipo de razão, só a suspeita de que você está envolvida com uma ideia subversiva. Entendam? É, é inimaginável o que ele passou. Mas ele passou. E ele sobreviveu. Como? Leia. Terceira razão para você ler esse livro: a crítica ao autoritarismo e o poder do Estado. Até onde o Estado pode ter o poder de dizer aquilo em que você acredita, como você vai lidar com as suas crenças, porque Graciliano acabou sendo associado ao comunismo porque ele escrevia em alguns dos seus livros, sobre a realidade
social do Brasil. Então, isso o associou imediatamente pelo governo ao comunismo, que ele não era associado. Depois ele se associou, mas ele não era quando ele foi preso. Tem uma rebeldia na alma do Graciliano nesse livro que é necessária em face do autoritarismo e em face de um Estado que quer ser mais do que um mediador. Então, é um livro simplesmente sensacional. Estão aí as 3 razões. Próximo livro, Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens. Aqui está em inglês, mas o nome do livro é Um Conto de Duas Cidades. Primeira razão para você ler esse livro da literatura inglesa, de um dos maiores escritores da literatura inglesa. É um livro que fala sobre um contexto histórico muito interessante. O contexto da Revolução Francesa ou da pós-Revolução Francesa, e como a Inglaterra se encaixa nisso, a relação entre França e Inglaterra nesse período, como as pessoas comuns foram afetadas, por exemplo, pela Revolução Francesa. A gente ouve muito falar da Revolução Francesa do ponto de vista político, histórico, ou dos monarcas que foram assassinados, mas a gente raramente ouve do ponto de vista do povo mesmo, da pessoa comum. Esse livro é interessante nesse aspecto, porque ele pode trazer uma contextualização em relação a esse momento histórico muito importante para a história do mundo, não só para a história da França e da Inglaterra, é claro, aqui, porque a Inglaterra é onde a situação acontece. Segunda razão para você ler Um Conto de Duas Cidades é que é uma das obras mais belas do Charles Dickens. E muitas pessoas não conhecem Um Conto de Duas Cidades. Então, assim, a gente ouve falar de vários livros do Dickens, mas não ouve falar sobre Um Conto de Duas Cidades. Então, para mim, a segunda razão é que esse é um dos livros mais bonitos e um dos meus preferidos do autor. Terceira razão para você ler Um Conto de Duas Cidades, Sidney Carton e o seu amor por Lucy Manette. Isso só quem leu Um Conto de Duas Cidades vai entender. Tem uma frase desse livro que nunca saiu da minha cabeça e eu espero que ela convença você a ler o livro. Eu gostaria que você soubesse que você foi o último sonho da minha alma. I wish you to know that you have been the last dream of my soul. Esse livro me abalou demais, gente, quando eu li a primeira vez, mas ele é lindo e vale muito a leitura. As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. Esse fez sucesso recentemente, estava todo mundo lendo, eu fiquei muito feliz. Quando eu li esse livro a primeira vez, gente, o livro não era tão conhecido assim no Brasil, não, tá? E a gente encontrava ele no sebo, porque nem tinha uma edição mais nova do livro. Agora tem uma super edição aí da editora Record, né? Que tá, enfim, relançou. Tem que relançar mais, gente, porque o John Steinbeck tem uma obra gigantesca e a gente tem pouquíssimos livros dele traduzidos aqui em obras mais novas, né, em edições mais novas. Então, primeira razão para ler As Vinhas da Ira. Novamente, o que essa obra representou historicamente. Essa obra denunciou a exploração dos migrantes, de pessoas que saíram de estados empobrecidos ou estados que tinham sido vítimas de algum tipo de crise financeira, ou seja, saíram desses estados para trabalhar na Califórnia, nos vinhedos na Califórnia, e foram completamente exploradas. A forma absurdamente predadora, né, predatória, que essas pessoas foram tratadas. Inclusive, coisas que aconteceram e ainda acontecem, especialmente no Brasil. Então, a primeira coisa que eu senti quando eu li esse livro é que era muito parecido com a história de muitas pessoas que vieram do Nordeste para o Sudeste do Brasil e que passaram pela mesma experiência, em que você entra em um trabalho análogo ao escravo, tá? Então, esse livro ele é simplesmente importantíssimo, inclusive ele causou um rebuliço bem grande nos Estados Unidos, a ponto da esposa do presidente ir lá ver aquilo que estava acontecendo com os olhos dela. Então vejam que aqui não foi só um livro, foi um livro que mudou muito a opinião das pessoas, ou fez as pessoas enxergarem algo que elas não viam. Por razão, esse livro ele também é muito comovente e ele fala sobre a sobrevivência, sobre a necessidade de união e coragem.
Então, nesse livro a gente vê a importância de se unir, das pessoas se unirem, e também de sermos corajosos em face de ações predatórias, em face de abuso. Né? Pode dizer que o tema desse livro é muito bonito e é muito necessário. A terceira razão é a escrita do John Steinbeck, que ainda é talvez uma das escritas mais bonitas que eu li na minha vida. E olha que eu leio, né? Eu não leio pouca coisa, eu leio bastante, graças a Deus. E eu confesso que ainda é uma das melhores escritas, ou seja, a maneira como ele escreve é extremamente elegante, bonita, e cirúrgica, pontual, vai lá e diz o que tem a dizer. Né? Então, a terceira razão é a própria escrita do John Steinbeck. Próximo livro, estamos terminando já, Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. O livro é um livro de ensaios da Virginia sobre o feminino, sobre as mulheres, especialmente as mulheres literárias, as mulheres no campo da literatura e todo o caminho que foi necessário, que precisaria ser necessário para a mulher encontrar a sua própria voz em um mundo dos homens. Eu conheço muitas pessoas que nunca conseguiram compreender que esse livro não é um livro político, necessariamente. Ele pode ser lido, se você quiser falar de política, mas ele é, acima de tudo, um livro sobre as reflexões sobre o feminino ao longo da história. Então, para mim, a primeira razão para você ler este livro é ter contato com um dos maiores e mais importantes textos sobre a jornada feminina na literatura, ou essa busca da mulher por ser respeitada, por ser reconhecida em um campo completamente dominado durante muito tempo pelos homens. A segunda razão para você ler Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, é a importância desse livro à luz do século XX, quando as mulheres estavam, enfim, se destacando na literatura. A própria Virginia estava escrevendo, mas ainda se encontrava uma resistência muito grande. E uma coisa que eu acho interessante nesse livro e nesse ensaio da Virginia é o fato de que ela vai mostrar como o feminino foi descrito e narrado muito mais pelos homens do que pelas mulheres. Então, se eu leio o Charles Dickens, e o Charles Dickens fala sobre a Lucy em Um Conto de Duas Cidades, eu entendo que é muito bem escrito, porque é o Charles Dickens, mas não é uma mulher falando o que é ser mulher, falando o que é ser, sentir e vivenciar isso. É um homem. Então ele pode, por imaginação e empatia, tentar entender, mas ele jamais vai conseguir completamente absorver a experiência do feminino. Portanto, a mulher deveria, precisava ter o seu espaço para dizer o que é ser mulher, para dizer a visão dela da vida também. Até ali a gente tinha muita visão masculina, mas a mulher também tinha os seus pensamentos sobre relacionamentos, sobre amor, sobre sexo, sobre política. E então aqui a gente tem essa oportunidade, né? Ela fala da necessidade da mulher ter esse espaço para também dizer a visão dela, que até então os homens olhavam para a mulher e a descreviam. Então, a partir do momento que a mulher toma o seu espaço como literária, como escritora, ela vai poder narrar o que é ser mulher e o que ela pensa sobre o mundo. Nós, que somos mulheres, nos recordamos por meio de nossas mães. É inútil recorrer aos grandes escritores homens para nos ajudar, embora possamos recorrer a eles por prazer. O peso, o ritmo, a pisada da mente de um homem são muito diferentes das dela, da mulher, para que qualquer coisa de muito substancial possa ser levantada. Então é muito interessante, ela está dizendo justamente isso aqui. Nós precisamos de saber o que as mulheres pensam, né? O que as mulheres sentem, como elas querem escrever, o que elas querem escrever. E para isso é necessário você ter um teto todo seu. Então, a terceira razão para você ler esse ensaio é justamente a ideia que ela vai trazer aqui e que eu acho que é universal, não serve apenas às mulheres, mas a todas as pessoas. Que para você ser criativo, para você ter um espaço espontâneo de criatividade, de imaginação, você precisa de espaço. Espaço psicológico e espaço físico. Uma pessoa que precisa trabalhar, às vezes, em trabalhos pesados durante o dia inteiro, como que ela vai ter o espaço para escrever, para ler, para viver a cultura, para desenvolver os seus pensamentos, enfim,
refletir sobre a sua vida. Então, ela vai falar sobre a necessidade de nós evoluirmos em direção de um mundo em que as pessoas pudessem, né, idealmente, as pessoas pudessem ter esse espaço. É isso, meus amores. Se eu fiz o meu trabalho corretamente, eu convenci vocês de que esses livros valem a pena, valem o seu tempo. E eu espero que eu tenha conseguido, né? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.